Queridos irmãos e irmãs, esta parábola, aliás, 3 parábolas que Jesus conta falando do reino de Deus. A primeira parábola, vamos nos ater só na parábola do joio de trigo. Mais do que uma parábola, é uma metáfora da condição humana. Essa parábola do joio de trigo, ela não diz respeito a joio e trigo, fala de nós. Pergunto para vocês, em qual lugar do mundo que não existe joio e trigo? Aliás, faço uma pergunta ainda mais: será que joio e trigo, ele só existe das portas da igreja para fora, ou talvez o joio e trigo também existe dentro das nossas comunidades? O que vocês acham? Será que o joio, que é uma coisa ruim, negativa, que atrapalha, incomoda, aqui diz que é o maligno, essa realidade só acontece das portas da igreja para fora? Eu nem perguntei, já responderam. Barbaridade. Rápido, né? Mas quem respondeu, se fosse 10, eu daria 11. Isso mesmo. Joio e trigo não só existe das portas da igreja para fora, como existe também dentro da igreja, e digo mais, joio e trigo existe também dentro de cada um de nós. Sim ou não? Eu acho que sim. Olhando para mim, eu digo que sim. E é o padre que está falando. Joio e trigo, bem e o mal, existe dentro de cada um de nós, existe na igreja, existe na família, existe no trabalho, existe na atividade pastoral das igrejas, aonde tiver o ser humano, em qualquer lugar da face da terra onde existir um ser humano, vai sempre existir joio e trigo. Vocês estão assustados? Estão assustados a ouvir isso? Acho que não, porque o padre não está falando nenhuma besteira, acho que eu estou chovendo no molhado. Ao dizer isso, estou só repetindo uma coisa muito óbvia. Pois bem, mas vamos ver o ensinamento, o que nós, uma vez que nós concordamos, né, e é verdade, não é opinião nem pesquisa, é fato, que joio e trigo existem em todos os lugares. Nós temos que ver com a parábola, porque a parábola começa dizendo o seguinte, né? Jesus contou a parábola, dizendo que o reino dos céus é como um homem que semeou semente boa, né? No seu campo. Enquanto dormiu, veio o inimigo, veja, sempre aqui, o inimigo é quem semeia o joio. O inimigo só semeia joio. O trigo é a pessoa boa. Então é própria, característico, é típico, está no DNA, no sangue de quem é joio, semear joio. Diz, cada um dá daquilo que tem. Mas o interessante aqui vem o ensinamento, porque uma vez que o joio e trigo convivem lado a lado, e assim é na família também, imagine você, se dentro da tua casa tem o joio, os vícios, as coisas que você não gosta, seja em relação você com a tua esposa ou vice-versa, os filhos, podendo identificar esses vícios como joio, o que você vai fazer? Você vai expulsar de casa?
Você que é pai e mãe e tem um filho que tem problema com droga, com álcool. É uma cruz que tem que carregar, sim ou não? Pode ser um joio. E aí, o que você vai fazer? Você vai arrancar, queimar e jogar fora? Por isso que quando perguntam ao dono do que é Deus, né? Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Sim. Então, me explica, de onde que veio o joio? Foi o inimigo. E a resposta, porque nós somos práticos e objetivos, sempre quando tem um problema, nós queremos resolver. Não é pecado, não está errado resolver o problema. Agora, cuidado a maneira como você resolve o problema. Para não causar um problema maior ainda. Olha a sabedoria. Senhor, queres que arranquemos o joio? Quem é do campo aí sabe, eu vim da roça também, acho que a maioria de vocês. O joio e o trigo são idênticos. A única coisa que diferencia o grão de trigo, ou o pezinho, né, de trigo e de joio, é que o trigo, você vai ver que ele produz a semente, né? O joio não produz nada, mas ele é idêntico, semelhante, mas ele não dá fruto. E ele está tão entrelaçado, né? Pode ver, quando tem um pé de joio e trigo, eles estão... Se você ir lá tentar arrancar o joio e não tiver cuidado, ao tentar arrancar... Isso aqui não é só parábola, é verdade, é fato. É que nem no teu jardim, se tem uma florzinha e um pé de guaxum, ortiga, bem do ladinho. Vai lá e tente arrancar para ver. Se você não tem cuidado, o que vem? Vem os dois juntos. Por isso disse, não, deixa crescer um do lado do outro. Porque pode ser que ao tentar arrancar o joio, você cause um dano ao trigo. No tempo da colheita, e depois a parábola vai dizer que a colheita são os anjos que virão, é Deus que vem para julgar, o joio vai ser arrancado, vai ser separado, vai ter um destino, vai ser amarrado, queimado e jogado no fogo, imagem muito clara do inferno. O trigo será recolhido e colocado no celeiro, imagem muito clara do céu. Alguma novidade aqui, algum espanto? Vocês sabiam disso, né? Ou estão ouvindo pela primeira vez? É isso mesmo, né? O padre não está exagerando nada, só está exemplificando a parábola. Então isso para nós ela é interessante, porque enquanto seres humanos nós vamos aprender a conviver uns com os outros. Quantos joios na igreja que se tornaram trigo? Se tivesse sido arrancado, cito exemplo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quem era Saulo antes da conversão? Era trigo ou era joio? Ele perseguia os cristãos, mandava matar na cadeia e até matava. É típico do trigo ou do joio fazer isso? Então ele foi joio, né? Pois é, mas ele se tornou trigo. Sim ou não? Sim. Doutor, apóstolo, coluna, alicerce da igreja, mas foi um joio. Queres que arranquemos o joio? Calma, devagar e não arrancar. Vamos ter calma. Porque se for para arrancar todos os joios, eu acho que ia começar por cada um de nós. Porque Deus, quando nos criou, nos fez trigo, limpo. Mas com a vinda do pecado e a desobediência, nós nos tornamos joio. Então já pensou se for arrancar o joio?
Está vendo a sabedoria de Deus, a misericórdia, a paciência, né? O que diz o Salmo: o Senhor é bom, clemente e fiel. Então isso para nós é muito importante, porque às vezes nós nos deparamos com situações, seja na igreja, nos nossos trabalhos, ou lá fora também, o trigo vai estar sempre do nosso lado. A vida não é só feita de joio, como diz, a vida não é só feita de flores. Também nós temos que aprender a conviver com os espinhos. Uma comunidade perfeita só de trigo eu não conheço em nenhum lugar. Vocês conhecem? Não conheço. Nenhum lugar do mundo, e olha que eu já girei por tantas, em nenhuma paróquia, comunidade que eu passei nesses 30 anos, eu encontrei só joio ou só trigo. Encontrei os dois, joio e trigo. Em qualquer lugar que eu for até morrer, eu vou encontrar joio e trigo. Queres que arranquemos o joio? Não. Vamos deixar para aquele que virá para fazer a colheita. Até lá nós temos tempo. Então a missão, mais do que nos preocupar em arrancar o joio, que tal tentar ajudar a fazer com que o joio se torne trigo? Não seria mais inteligente, mais esperto? Não seria mais caridoso fazer isso? O que vocês acham? Vocês que são da igreja aí. É porque às vezes a vontade é de arrancar. Pegar o pescoço e torcer. Não é assim? É isso mesmo. Não, calma. Que pode ser que querendo consertar você cause um dano maior ainda para si e para a comunidade. Afaste as pessoas, cause um dano maior. Então a sabedoria está em ter paciência e misericórdia. Assim como Deus é paciente, misericordioso, bondoso e compassivo conosco. Porque nós temos bastante trigo em nós, mas nós temos também bastante joio dentro de nós. Ou não? Tem, e como tem. Então, se for rápido no gatilho, nós temos tudo frito também. E é bom que você fale isso nas igrejas, né? Porque essas realidades, o padre sempre diz, elas batem a porta da igreja também. E como bate? Então essa parábola, mais do que uma historinha, não é uma historinha, é uma realidade que acontece em qualquer lugar do planeta Terra. Joio e trigo, bem ou mal, luz e treva, sempre existirão. Por isso que fala igreja santa. Quais são as duas notas da igreja? Santa e... diga lá. Igreja santa e... repete. Não sabem? As duas características, a igreja santa e pecadora. É santa porque tem ele, e é pecadora porque é composta de eu e vocês tudo. Ou vocês não sabiam também disso? Sim ou não? Sabiam. Se não sabia, eu fico sabendo. E se sabia, reforça mais ainda o que você já sabia. Tudo isso para quê? Para nos ensinar a ter paciência, caridade, amor, bondade, misericórdia. Cuidado com o gatilho, porque o gatilho é só
triscar o dedo, ele dispara e pode matar o irmão. E não é matando, atirando no irmão, que você vai converter. O morto não se converte, só pode se converter quem está vivo, quem foi ferido, machucado. O padre fala assim porque sabe do que está falando. Então que seja um ensinamento para nós todos, porque tudo isso acontece nos melhores e piores lugares, né? E a parábola, ela é muito interessante, né? Poderia citar as outras, mas nós vamos até amanhã, acho que vocês não têm tempo e também não é o melhor caminho, né? Acho que essas pequenas palavras aí já ajudaram bastante, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.